A paz do Senhor, amada igreja. Estamos aqui com o objetivo de trazer uma palavra de esclarecimento aos irmãos. Tá? Diante dessa pandemia que estamos vivendo, ultimamente os pastores estão fazendo essas lives, gravando vídeos de mensagens para a igreja. E eu estou aqui com esse propósito de estar trazendo uma palavra esclarecedora para a igreja. Amados, tendo observado pelo YouTube, pela internet, muitos canais de comunicações evangélicos, tenho visto uma gama de profetas, pastores, irmãos, falando tanta bobagem a respeito dessa pandemia. Pessoas achando que nós já estamos na grande tribulação, pessoas achando que isso é o fim do mundo, pessoas achando que isso é a volta de Jesus, né? Que está agora. Essa semana eu fiquei sabendo de um pregador falando que pelo fato de ter escarnecido o nome de Jesus no carnaval, pelo fato das igrejas estar brincando com Jesus, que Deus mandou essa praga para a humanidade. Amados, em nome de Jesus, igreja, precisamos amadurecer. Infelizmente, nós temos visto que a igreja da modernidade do século XXI é uma igreja que tem falta de conhecimento da palavra do Senhor. Os cristãos hoje em dia falam muito, mas conhecem quase nada da palavra do Senhor. E isso é triste, irmãos. E isso, inclusive, está previsto, né? Isso sim está previsto. Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta, eu vou ler para vocês, estou aqui com a minha Bíblia, eu queria que você abrisse aí também. 1 Timóteo, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Veja no primeiro versículo, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora vá na segunda carta dele, de Timóteo, também no capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo, olha, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Fábula é mentira, engodo, fantasia, fantasiando a palavra de Deus. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos tempos os cristãos dariam ouvidos a doutrinas enganadoras. Amado, está faltando conhecimento da palavra. A Bíblia fala que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Eu preguei as últimas mensagens sobre o coronavírus e falei que isso é uma questão de pecado. Desde que Adão e Eva entrou, permitiu que entrasse o pecado através deles, a natureza, o gênero humano e a natureza está em degradação, está se corrompendo. E isso vai piorar mais e mais, irmãos. Né? Olha, muita gente achando que é o fim do mundo o coronavírus. Em 1918, irmãos, nós tivemos a gripe espanhola,
que é um vírus também, um vírus chamado influenza. Sabe que de 1918 a 1920 matou 50 milhões de pessoas no mundo. 50 milhões, tá? Ou melhor, perdão, infectou 50 milhões, matou mais de 50 mil pessoas, tá? Então, corrigindo aqui, infectou 50 milhões no mundo e matou 50 mil. E não foi o fim do mundo, não é? Nós tivemos recentemente, em 2015, só a febre amarela matou mais de 5 mil pessoas no nosso país. Então agora estão fazendo esse alarde dessa epidemia e cristãos achando que isso é uma praga do Egito, né, que Deus está mandando sobre a terra para acabar o mundo, amados, em nome de Jesus. Tem gente confundindo a volta de Jesus em glória com o arrebatamento da igreja, são coisas diferentes. Vamos ver Mateus, baseando o que eu estou falando, vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha? Mateus, capítulo 24, versículo 4. Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, a coisa vai piorar. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a gentes, então virá o fim. Então, amados, ele fala que é o princípio das dores, peste, fome, terremoto, guerras, princípio das dores. A coisa vai se agravar muito ainda. O arrebatamento da igreja vai acontecer quando a situação mundial ficar impossível do cristão habitar nessa terra. O anticristo vai se levantar quando nós, soubermos de um líder mundial sendo eleito para dar fim às calamidades, às guerras no mundo. Quando esse anticristo tomar posse, quando um líder mundial tomar posse, já tem vários ensaios para isso, não está longe. Mas quando isso acontecer, então nós seremos arrebatados. Então o cristão não precisa se preocupar, o mundo está acabando, se desesperar. Quando nós não suportarmos mais, Jesus arrebatará a sua igreja. Por favor, não confunda o arrebatamento da igreja com grande tribulação e a volta de Jesus em glória. A volta de Jesus em glória acontecerá no final da grande tribulação. A grande tribulação, a igreja não passará por ela, a não ser que você seja adepto da doutrina mesotribulacionista, onde alguns creem que a igreja passará a metade da grande tribulação, tá? E depois será arrebatada, tá? Mas, no meu caso, como a grande maioria, somos pré-tribulacionistas. Quando a coisa ficar insuportável, seremos arrebatados. Aí vai começar a grande tribulação. Observe que Mateus 24, também, versículo 15, vai continuar Jesus falando, quando, pois, vir que abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes,
E quando estiver sobre o telhado, e desçam para tirar alguma coisa em sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio no mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, veja só, Jesus, ele vai falando do capítulo 24 e ele vai mudando de um evento para o outro. Até o versículo 14, ele está falando do princípio de dores. Do versículo 15 em diante, ele já começa a falar da grande tribulação. Então precisamos fazer um divisor de águas. Por que os cristãos estão aí falando essas coisas, né? Que é juízo de Deus sobre a terra, que já é a grande tribulação, que é praga do Egito sobre nós, é porque o cristão tem falta de conhecimento. Precisamos, amados irmãos, estar mergulhando no ensino da palavra do Senhor. Precisamos estar buscando o conhecimento da palavra. A igreja, infelizmente, é uma igreja que está sentindo muito, né? Ela quer sentir muito, se arrepiar, falar em línguas. É uma igreja que quer fazer muito, quer fazer evangelismo, quer fazer visita, quer fazer, mas não quer estudar a palavra do Senhor, infelizmente, né? E aí quando a gente vem sofrer uma calamidade como essa, aí começa a profetizar coisas, começa a lançar profecia, a falar que é isso, a falar que é aquilo. Isso é falta de conhecimento da palavra do Senhor. Igreja amada, em nome de Jesus, vamos voltar ao ensino da palavra do Senhor, vamos aprender, vamos mergulhar. Hoje nós temos aí Bíblias de estudo, trazendo estudos importantes. Nós temos aí livros importantes que eu sempre recomendo aos irmãos para estudar a palavra do Senhor, do Dr. Mayan Pierman, que é o Conhecer nas Doutrinas da Bíblia, não é? Nós temos também o nosso autor Lawrence Onson, da editora CPAD, o livro Plano Divino através dos séculos, que vai se aprofundando, né, no conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente entenda esse tipo de coisa, praga, tribulação, profecia. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, estar firmes com o Senhor, estar seguros. Nota que Jesus falou que no princípio das dores, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo, não é? Então que possamos perseverar, não é? Enquanto a gente não é arrebatado, a gente faz o que pode, a gente trabalha como pode, sustenta a nossa família como pode, procura se isolar das pestes, como o Ministério da Saúde está aí recomendando, mas essa não será a última peste, essa não será a última praga, virão outros, os vírus estão em mutação. As bactérias estão cada vez mais resistentes aos antibióticos. Isso aí é a degradação do gênero humano. O gênero humano está perecendo, está falecendo, né? A humanidade está se corrompendo, o amor da humanidade está se esfriando. As guerras vão se intensificar. Os políticos vão se corromper mais e mais. Você que acredita num governo que vai trazer uma solução para o país, você está enganado. A política vai se corromper mais e mais, né? O engano mundial vai trazer um tamanho caos, uma tamanha crise que vai ser necessário eleger um governo único, um governante único para trazer uma solução para todas as nações. Quando esse governo for levantado, a igreja será arrebatada. Mas enquanto estivermos aí no coronavírus, não se iluda, amados. Olha o exemplo que eu dei da gripe espanhola, que matou muito mais em 1918, e Jesus não voltou, não é? Então não é o coronavírus que vai acabar com o mundo. Nós vamos conseguir aí em breve ter anticorpos para isso, vamos ter em breve a vacina, vamos voltar ao nosso trabalho, vão esquecer disso e daqui a alguns anos vão vir outra gripe e outro vírus e assim por diante até Jesus voltar. Eu não estou dizendo que Jesus não pode voltar amanhã. Pode acontecer que de repente hoje no jornal à noite possa lá anunciar um líder mundial para sanar essa crise. Aí sim, nós podemos nos preparar para subir. Mas enquanto for só terremoto, enquanto for só corrupção, enquanto for só praga e peste, amados, isso faz parte do princípio das dores.
Amada igreja, em nome de Jesus, é o apelo do pastor Flávio para você. Se aprofunde no conhecimento da palavra. Infelizmente, a igreja de hoje é uma igreja que tem um mar de conhecimento, mas ela tem um palmo de profundidade do conhecimento da palavra do Senhor. Os templos estão cheios de pessoas não convertidas. As igrejas estão lotadas de pessoas não salvas, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que enchem os templos atrás de campanhas, atrás de libertação, atrás de cura, atrás de dons espirituais, mas a igreja não está mais preocupada em conhecer o Senhor através da sua palavra. Fica aqui o apelo do pastor, fica aqui o apelo. Não se deixe contaminar pelas vãs doutrinas, não se deixe influenciar pelos alardes dos profetas sem conhecimento. Procure estudar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui dispostos a sempre trazer uma palavra de conhecimento. Em breve nós traremos aí para você no canal esse estudo sobre a volta de Jesus. Quais são as diferenças do arrebatamento para a volta de Jesus em glória? Existe uma diferença. O arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Só os salvos, só os arrebatados verão o Senhor. Quem não for arrebatado não vai ver. Diz a palavra do Senhor que 2 estarão trabalhando no campo, um será levado, outro deixado. 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, o outro deixado. Somente quem for vai ter um encontro com o Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 em diante, onde ele declara: não quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e teremos um encontro com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para todo sempre. A volta de Jesus em glória, que vai ser depois dos 7 anos da grande tribulação, vai ser um evento magnífico, onde o céu vai se abrir. Jesus volta glorioso com os anjos e com a igreja transformada. Todo olho verá. Esse é um outro evento, esse não é o arrebatamento. E os líderes das igrejas, não conhecendo a palavra de Deus, fazem uma confusão desses 2 eventos e profetizam, e pregam, e ensinam a palavra de Deus de uma maneira errônea. Amados, se aprofunde no estudo da palavra do Senhor e você não será enganado. Que o Senhor abençoe a tua vida. Eu quero fazer uma oração agora pela tua casa, uma oração pela tua família. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Jesus, eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã, que está agora, Senhor, diante desse celular, desse computador, diante desse aparelho ouvindo essa mensagem. Eu te peço em nome de Jesus, traz paz para o seu coração, traz segurança da salvação para ele, Senhor. Em nome de Jesus, desperta no povo de Deus a sede do conhecimento da tua palavra, porque com o conhecimento da tua palavra não seremos enganados, não seremos engodados por vãs doutrinas, Senhor. Em nome de Jesus, estimula, Senhor, o coração da tua igreja a te buscar assim na graça, no poder, sim, é necessário buscar a tua unção, mas juntamente com a unção buscar o conhecimento da tua palavra. Somente o conhecimento nos libertará, somente o conhecimento vai nos vacinar de todos os falsos profetas, os ensinos malignos, os ensinos falsos que não estão alinhados com a tua palavra. Abençoa a tua igreja, protege a família da tua igreja desse coronavírus, abençoa, cobre com teu sangue, nos ajuda a passar por esse vale da sombra da morte, contigo, Senhor, contigo, se alegrando em ti e confiando em ti, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor, até a próxima mensagem, se Deus quiser.